E como vocês sabem, ao longo de todo esse mês de outubro que está acabando hoje, né? A Rede ITA está com uma campanha sobre os cuidados com os pequenos e as principais descobertas desde os primeiros anos de vida. E hoje vamos falar sobre o uso excessivo de telas na infância e os seus impactos. Em um mundo cada vez mais digital, o uso de telas se tornou parte da rotina das crianças. Mas o que acontece quando esse acesso se torna excessivo? Desde os 6 meses de idade, Davi tem acesso a dispositivos eletrônicos. Embora a mãe dele acreditasse que as telas fossem uma forma de aprendizado e diversão, ela não esperava que a atividade tivesse um impacto emocional na vida do filho. Eu liberei as telas para ele, tela TV, celular, a partir dos 6 meses de idade. Toda criança, ela tem aquele deslumbre por cores, por música, por sons, e com ele não foi diferente. Talvez pela inexperiência, talvez pela desinformação, que na minha época, né, há 9 anos atrás, não tinha tanta informação sobre telas assim. Porém, eu percebi que Davi tinha algo de diferente das outras crianças. Ele aprendia muito fácil, ele tinha uma memória fotográfica muito rápida, fora do comum. Eu comecei a mostrar para ele nas telas desenhos educativos, né? Sobre cores, sobre formas, sobre letras, sobre números, e ele acabou aprendendo e estimulando essa sua habilidade de forma rápida. Porém, aos 7 anos de idade, mais ou menos, ele acabou tendo crises de ansiedade pela dependência do celular. Mas não foi uma dependência tipo preciso, não. Percebemos como falta de ar, como um certo ansiedade, ficou mais ansioso, né? Sem paciência, no sentido de sem conseguir esperar, tendo algumas crises que pra gente seria muito novo, né? Tanto pra mim quanto o pai. E depois, ao estudar, a gente começou a perceber. Após o episódio, foi preciso mudar os hábitos em casa. Começamos a tirar essa tela e limitar para que ele voltasse ao normal, né? Ao nosso normal. O psicólogo Luciano Edgley explicou a relação entre o uso excessivo de telas e a saúde mental das crianças. O principal problema que a gente tem hoje em dia, inclusive, é o aumento de quadros muito claros de ansiedade, né? A criança fica mexendo com o celular e, às vezes, o estímulo que a tela traz para ela não está de acordo com o desenvolvimento mental da criança. E aí ela pode manifestar diversos tipos de sintomas diferentes. Quando a criança, por exemplo, ela deixa de querer brincar com outras coisas, ela exige o celular, né? Tem criança que fica agressiva, tem criança que chora, tem criança que fica muito mais, como é que eu posso dizer, desafiadora em relação aos pais. Então, a criança, às vezes, começa, inclusive, a negociar. Se não me der a tela, não faço tal coisa, né? Até as pequenininhas que não têm essa capacidade ainda cognitiva de estar negociando, mas você percebe que ela fica mais irritadiça, que ela fica arremessando objetos, que não seja o seu celular, por exemplo, que seja colocado na frente dela. O acesso contínuo a estímulos digitais pode levar as crianças a um estado de hiperatividade. Elas ficam sobrecarregadas, o que dificulta o relaxamento, além de deixá-las muito mais irritadas quando elas são privadas desse uso. Por isso, é preciso ficar atento ao período recomendado para oferecer telas à garotada. Afinal, a infância deve ser vivida longe delas. Olha, a gente nunca recomenda que a tela para criança seja oferecida antes dos 4, 5 anos de idade, né? Seria mais ou menos o período em que ela está desenvolvendo algumas partes cerebrais muito importantes. E aí, esse tempo de tela também deve ser muito restrito, né? Os especialistas variam muito a opinião, mas nunca mais de que meia hora, por exemplo, por dia ou por período, sabe? O máximo de 1 hora, mais ou menos, aí de exposição de tela. Olha, eu acho que a gente cumpriu um papel importante. Durante esse mês, a gente colocou várias matérias para você refletir sobre essa questão de como lidar com a criança, nesse mundo tão digitalizado, tão online, tão virtual. Então, acho que aí está a oportunidade de se refletir, de rever até o conteúdo. Essas matérias estão lá no YouTube. Aproveite, né?